Vamos meditar na palavra de Deus. Fala, Deus, fala, Deus, siga-me com brasas no altar. Fala, Deus, fala, Deus, siga-me. Amém, Jesus. Bendito é o Senhor. Vamos ler a palavra, irmãos. Capítulo 7 de Lucas, versículo 11 diz assim: E em seguida, subsequente, dirigia-se Jesus a uma cidade chamada Naim, e iam com ele os seus discípulos e numerosa multidão. E como se aproximasse da porta da cidade, eis que saía o enterro do filho único de uma viúva, e grande multidão da cidade ia com ela. E vendo-a o Senhor, se compadeceu dela, e lhe disse: Não chores. Chegando-se, tocou o esquife, e parando os que os conduziam, disse: Jovem, eu te mando, levanta-te. Sentou-se o que estivera morto e passou a falar. E Jesus os restituiu à sua mãe. Todos ficaram possuídos de temor e glorificavam a Deus, dizendo: Grande profeta se levantou entre nós, e Deus visitou o seu povo. Esta notícia a respeito dele divulgou-se por toda a Judeia e por toda a circunvizinhança. Amém, queridos? Pode se assentar na presença de Deus. Oh, glória a Jesus. Então, esse texto ele é conhecido, mas hoje nós estamos aqui num culto de família e vamos falar um pouquinho de algumas dificuldades que podem acontecer dentro da família. No livro de Reis, a Bíblia diz que havia uma mulher que também ficou viúva e ficou tomada por muitas dívidas, por muitas dificuldades, porque o seu marido morreu, e então ela fica só com os filhos, com as dívidas, e de repente ela passa por uma prova tão grande que agora os filhos deveriam ser escravos para pagar a dívida que ela tinha. E é do conhecimento dos irmãos que essa mulher também, ela se posicionou de uma forma tão linda, tão gloriosa, e a Bíblia diz, meus irmãos, que quando ela vai até o profeta pedir para ele dar uma palavra acerca de tudo que estava acontecendo, ela foi orientada, e dentro da busca que ela fez, ela realmente foi surpreendida por Deus, milagres de Deus. A situação, no primeiro caso, parece ser um pouco mais fácil, né, irmãos? Um pouco mais, tem mais facilidade para se resolver. Afinal, a mulher ainda tinha 2 filhos, né? Tinha perdido o marido, mas estava ali diante de grandes homens de Deus, porque a Bíblia diz que o marido, ele servia a Deus e tinha amizade com os profetas. Então é tão gostoso quando a gente tem um amigo, tem alguém para contar uma história, para pedir uma ajuda. É assim que essa mulher estava. Tinha dificuldade, tinha perdido o esposo, tinha dívida, mas tinha um profeta, tinha um amigo, tinha alguém para compartilhar a dor que ela tinha. Então imediatamente ela se posiciona e vai até alguém que podia dar uma
acontecer alguma coisa na sua vida. Mas a Bíblia diz que o segundo caso era um pouco mais difícil. Eu fico pensando, irmãos, que o inimigo, ele é especialista em entrar no meio da família. Por quê? Quando ele entra e toca em um ou toca no outro, toda a família ela sofre. Quando alguém passa por um período de luto, um filho ou uma filha, enfim, um esposo, a esposa, um ente querido, toda a família ela passa por um sofrimento, por uma preocupação, por uma inquietação, enfim, há uma dificuldade tão grande quando o problema surge no meio da família. É verdade ou não é? Os irmãos têm conhecimento disso. E a Bíblia vai dizer que essa mulher, ela já tinha sepultado o esposo, mas tinha ficado com o filho, que estava ali cuidando dela, provendo tudo, porque naquele tempo as viúvas não eram como hoje, né, irmãos? Que às vezes o marido morre e deixa lá uma pensão, deixa lá uma aposentadoria, né? Deixa lá um recurso para ela continuar vivendo a sua vida. A Bíblia vai dizer, meus queridos irmãos, bendito é o nome de Jesus, que essa mulher, ela ficou no estado que o filho estava conduzindo a situação. Mas de repente a Bíblia também vai dizer que ela foi surpreendida por um acontecimento que agora traz assim uma fase muito difícil dela compreender, dela entender ou dela pensar, pronto, agora tudo acabou para mim. O que acontece com isso, irmãos? A Bíblia diz que o filho que estava do seu lado também vem a falecer. Mas sabe o que Deus quer falar aqui conosco esta noite? Eu olho para a palavra e vejo a Bíblia nos dando alguns exemplos que aconteceram, ou permissão de Deus em tudo que estava acontecendo, para que o nome do Senhor fosse glorificado. Deus poderia ter chegado antes do filho morrer, não é verdade? Ela poderia ter falado com Deus quando o filho ainda estava doente, antes de tudo acontecer. Mas a Bíblia vai dizer, louvado seja Deus, que insuportável seria o sofrimento se não existisse o Salvador. É insuportável o sofrimento de alguém quando ele não aprende a compartilhar, ou ele não tem a presença de Deus na sua vida. Porque quando a presença do Senhor realmente está na vida de alguém, ou ele aparece no meio de um percurso difícil, tudo aquilo que é insuportável, tudo aquilo que para nós é muito sério, é muito difícil, sabe o que acontece? Para ele é nada. Ele chega para glorificar tanto o nome dele, como também para tocar em nossas vidas e fazer algo extraordinário. A Bíblia diz, irmãos, que se não existisse esse Salvador, seria muito difícil. O Senhor conhece qualquer problema, e o mais importante, Ele sabe bem certo qual é a hora para fazer o quê? Socorrer aquele que está em sofrimento. Eu não sei qual é a luta do irmão, da irmã que esta noite. Eu não sei que batalha que o inimigo travou contra a sua vida, contra a sua casa, contra a sua família. Talvez não tenha ninguém viúvo aqui, desprezado, passando necessidade. Não tem ninguém sepultando talvez algum ente querido, mas talvez de uma forma espiritual você tenha avaliado que a situação é tão séria, que o problema é tão grande, que a dificuldade é tão grande. Mas tem uma coisa, o Senhor, Ele sabe o momento certo de socorrer a vida daqueles que têm uma necessidade. Mas a mulher ficou lá uns dias com o filho morto. Muita gente apareceu lá para chorar com ela, até porque assim, irmão, na hora de chorar, né? Aparece alguém, talvez até para chorar, até para dizer assim, coitada, né? Que luta, que dificuldade. Alguém até pode se condoer dela, mas algo extraordinário estava para acontecer. Aleluia, nessa luta que aquela família estava atravessando. Talvez tenha alguém que está aqui, que já perdeu a esperança acerca de uma luta, de uma dor, de uma situação que a tua casa, a tua família está vivendo, porque aos teus olhos já passaram dias, já vieram tantos acontecimentos, já vieram tantas perdas, que o teu coração está
ela deve se indignar e pensando: aonde está Deus acerca do meu problema? Aí alguém diz assim: ele tarda, mas não fale. A Bíblia diz que ele nem tarda e nem falha. Na hora certa ele chega. E quando ele chega, ele tem a palavra certa. O homem pode não ter, alguém pode ter dito para ela não chorar no velório e ela continua chorando. Alguém pode ter dito para ela não fica desse jeito e ela continuou com o coração amargurado. Sabe por quê? Ela estava levando para a sepultura a última esperança que ela tinha, humanamente falando. Tem gente sepultando sonhos porque tem avaliado o problema do seu jeito. Tem gente sepultando esperança porque olha, aleluia, fisicamente não tem o que fazer. Mas quando nós olhamos para a palavra, nós sabemos que existe um Salvador que conhece as nossas vidas, os nossos limites e o que nós estamos vivendo. Por isso, se você está passando por essa luta, levanta a tua mão assim esta noite e diga: Senhor, segure nas minhas mãos, porque eu não vou passar sozinho este vale, eu não vou passar sozinho essa prova, ainda que a questão é de morte, o problema é sério, mas eu creio que o Senhor vai andar comigo neste vale de provação. Olha o que tinha acontecido com essa mulher. Ela estava numa tristeza profunda. Alguém que não tem esperança se comporta desse jeito. Às vezes cai até numa depressão, cai numa cama, não consegue expectativa para amanhã. Ela pensa: o que vai fazer? A hora que eu voltar do cemitério e deixar o corpo do meu filho lá, a partir daí como vai ser conduzida a minha história? A Bíblia diz que ela estava agora numa tristeza profunda, porque o seu passado já era doloroso, já era uma viúva, e sabe mais? Ainda era uma mulher pobre. Se ela tivesse algum bem, ela podia pensar assim: eu vou vender devagarzinho e vou comer cada dia, no percurso da vida. Mas alguém pobre certamente vivia até em favor de alguém, vivia sob o cuidado de alguém, na dependência de alguém. Irmãos, eu quero dizer que quantas vezes nós também estamos vivendo na terra essa situação, essa circunstância. Talvez eu prego para alguém que está aqui essa noite dizendo: eu não gostaria de estar vivendo essa história que eu estou vivendo. Mas tem uma coisa: convida Jesus para entrar contigo nessa luta, convida Jesus para estar contigo nessa batalha, convida o dono da vida para chegar contigo nessa aflição, porque Ele tem uma palavra de vitória para a sua vida. Agora, de um passado doloroso, de um estado de pobreza, o presente mais difícil ainda. Já tinha um passado de pobreza, né? Já tinha um passado de sofrimento, né? Por perder o esposo. Agora o presente mais dolorido ainda, porque o único filho que ela tinha estava sendo levado. Tem gente que está assim, mano. Já perdeu um pouquinho, mas ainda consegue agradecer. Já perdeu um pouquinho da expectativa, mas ainda consegue se levantar, tentando se reerguer, para dizer: não, vou tentar mais um pouco. Mas de repente o inimigo coloca um peso maior e diz assim: agora acabou, não tem como você prosseguir. Humanamente, muitas vezes, nós estamos limitados, mas a palavra de Deus aqui essa noite nos garante que aquilo que nos limita só limita nós. Porque para Deus não existe nada impossível que Ele não pode fazer. Qual é a tua luta? Será que é mais ou menos aqui? O presente desconsolador, o último apoio tinha acabado. O seu futuro desesperançoso. O filho cheio de esperança, cujo auxílio que ela confiava estava onde? Sendo levado para a sepultura. Muita gente assim nesses dias. Ah, pastor, eu tinha algo muito importante na minha vida, mas parece que está passando. Tinha muitas bênçãos que eu imaginava que ia chegar na minha vida, mas parece que o aniversário já levou, já passou um vento, já tirou da minha mão. Eu tinha muita expectativa de um projeto acerca de algo que estava acontecendo, mas infelizmente não chegou a acontecer, faltou. Mas eu quero dizer uma coisa: aleluia, o sofrimento, né, irmão, seria muito difícil se o Consolador
céu não estivesse entre nós. Olha o que acontece com essa mulher. O futuro desesperançou, o filho, né? Cuja esperança estava indo aí para a sepultura. Aparece quem? Um Salvador cheio de compaixão. Oh, glória a Deus, como é gostoso a gente ter esse encontro com esse Jesus, não é? A gente vinha pelo caminho canceroso, a gente vinha pelo caminho devedor, a gente vinha no caminho morto, espiritualmente falando, a gente vinha para a presença dele num estado muito terrível, mas quando nós encontramos o Salvador, um Deus cheio de compaixão, sabe o que ele fez? Ele pegou aquele fardo pesado, ele pegou aquela vida de condenação, ele pegou aquele estado de morte espiritual, ele pegou aquilo que nos limitava e leva para a cruz do Calvário. E a Bíblia diz que lá ele toma sobre si as nossas dores, porque o castigo que traz a paz estava sobre os seus ombros, e pelas suas pisaduras hoje nós já somos sarados para a glória do Senhor. Muitas vezes nós temos, mas quem anda com ele, glória a Deus, está com ele, ele está no comando de qualquer situação. Ainda que alguém diz, pastor, mas para mim está demorando. Sabe por que está demorando? Porque muitas vezes ele não quer curar o mínimo, mas ele quer fazer o máximo para que o nome do Senhor seja glorificado na sua vida. Olha o que acontece. O Salvador cheio de compaixão aparece. E ele vê a tristeza humana e fica comovido. Eu fico olhando no amor de Deus, irmão. Tem uma palavra que diz assim, ó: e se ele observasse a iniquidade do homem, ninguém iria subsistir a sua presença. Eu olho para ele, aleluia, olhando para a terra e ainda pensando, eu tenho misericórdia desse povo. A minha misericórdia vai se renovar esta manhã mais uma vez, para com o fraco, para com o doente, para com o perdido, para com o morto, para com o necessitado. Eu vejo ele olhando para a terra cada dia dizendo, não, eu vou dar mais uma oportunidade, vou dar mais um tempo, vou esperar mais um momento, mas a hora certa eu vou agir para que o meu nome venha a ser glorificado. Olha o que ele fez. Ele viu a tristeza, ficou comovido. Agora ninguém pode se comover como ele. Eu posso até dizer para você assim, não chore. Ô irmão, eu vou orar pela tua vida. Está difícil, mas eu estou contigo, vamos chorar juntos. Eu posso até te ajudar a chorar, mas a Bíblia diz assim, que quando ele fala para essa mulher não chorar, ele estava colocando ponto final naquelas lágrimas que estavam deixando os seus olhos. Quando ele deu aquela palavra, ele estava colocando um ponto final naquela angústia, naquele sofrimento, naquele estado desconsolador, naquele dia triste, naquele dia sem esperança. Ele estava dando uma palavra, fica tranquilo, não chore, porque a partir do momento eu tomo a sua dor na minha mão e eu ajo e glorifico o meu nome na tua causa e na tua vida. Olha que coisa linda é quando esse Salvador aparece na vida do homem. Ninguém pode se comover com ele. A Bíblia diz que Deus amou de tal maneira que ele não olhou para o estado do homem. Ele deu o seu único filho para que todos aqueles que nele crescem tivessem o quê? Vida eterna. Lá em João capítulo 10, verso 10, a Bíblia diz que esse Deus se manifestou para desfazer as obras do diabo. Pode estar morto, ele faz ele ver. Se pega o seu nome, a esperança pode ter acabado, ele faz ressuscitar novamente e glorifica o nome dele em nossas vidas. Ele teve pena. E o que ele fez? Ele passou, né? E não podia deixar de ajudar aquela família. Mas a gente pensa assim, Deus nem está vendo meu sofrimento. Jesus não ia passar por aí, o destino era outro. Mas quando ele vê o sofrimento de alguém, ele muda a trajetória, ele muda o percurso. Às vezes por amor a mim e a você, quantas vezes ele veio por caminhos que a gente nem imaginava que ele ia chegar. Aleluia, ele chegou no momento em que nós já não tínhamos mais esperança, acabou, tudo agora vai perecer, é sofrimento, é lágrima, mas de repente ele chega e traz uma palavra, fica tranquilo, porque eu ainda estou no comando dessa situação tão difícil para você. Ele falou uma breve palavra
consolação. Não chores. Lá em Apocalipse, no capítulo 21, verso 4, ele também entregou essa palavra, mas agora ele vai entregar no último dia para a igreja. Glória a Deus. Você que chora será consolado pela presença de Deus. Como ele falou para essa mulher aqui, que estava com o seu filho morto, ele vai falar para o seu povo mais uma vez. E Deus enxugará dos seus olhos todas as lágrimas. Não haverá mais clamor, não haverá mais dor, não haverá mais decepção. As primeiras coisas já são passadas, agora tudo está sendo feito novo para a glória do Senhor. A sua intervenção, o que fez? Tocou naquele estado de morte, no moço que estava morto. Então esse Salvador que socorre, ele veio com uma palavra de poder, aleluia, e seguiu a palavra de amor, porque além dele ter poder, ele tinha amor de outra causa. A mulher era viúva, era o único filho, o estado era terrível, e ele queria mostrar, sabe para quem? Para aquela multidão que estava com ela. Aleluia, porque com ele já havia uma multidão, dando glória a Deus pelos milagres. Jesus curando o cego, Jesus levantando, curando o leproso, Jesus tirando do estado de miséria alguém, Jesus salvando, libertando alguém pela palavra que ele pregava. Já havia uma multidão alegre, mas por outro lado havia uma multidão de cabeça baixa, levando aquele defunto para ser sepultado, sem poder consolar o coração de uma mãe que estava num estado muito terrível. Mas a Bíblia vai dizer, meus irmãos, que a palavra que ele deu de poder seguiu também com a palavra de amor. E sabe o que ele falou? Ele fala como fala para mim aqui essa noite. Ele já falou para o seu povo Israel. Ele já falou através do profeta Jeremias: levanta-te, levanta-te. Sabe o que isso significa? Você que não tem mais esperança por causa do caos, você que não tem mais como confiar por causa da luta, você que já variou do seu jeito e a dificuldade é tão grande que tem feito você se prostrar, você desanimar, você não se levantar na presença dele para orar, para crer, para esperar, para confiar. Essa noite ele diz: levanta-te na minha presença e busque-me, porque eu tenho algo para fazer de extraordinário. Levanta e começa a clamar pelo meu nome, porque o meu nome ainda tem poder nos céus e na terra, e os sinais ainda seguem os que creem no meu nome. Bendito é o nome do Senhor. Levanta. A Bíblia diz que os mortos espirituais ressuscitam pela palavra do Senhor. Não foi assim que Deus usou o profeta lá no vale de Alcedo e perguntou: pode viver? O Senhor disse: tu sabe. Eu não posso, mas se o Senhor quiser soprar aqui, levanta tudo isso aqui. Aleluia. Claro que era o povo de Israel que estava espiritualmente morto. Os espiritualmente mortos, Deus ainda pode ressuscitar pela graça dele. É só crer na palavra e buscar o reino de Deus. Agora essa mãe, ela passa a ser consolada. Quem pode descrever o sentimento de mãe? Eu fico pensando assim: como será quando o Senhor ressuscitar todos os mortos? Você já parou para pensar? A sepultura se abrindo, aquele ente querido seu ressurgindo, aleluia, os corpos novamente brotando, tudo novo, na presença de Deus. A Bíblia diz que vai ser um dia de alegria para aqueles que dormiram em Cristo, que tiveram uma vida com Deus, terão oportunidade de se encontrar com a igreja de Cristo. Que coisa linda será naquele dia. Deus vai consolar o coração de muita gente que perdeu aquele ente querido e agora vai ver novamente. Mas aqui a Bíblia diz que a mãe estava recebendo uma palavra consoladora, um milagre para a glória de Deus. Por quê? Quando Jesus chegou perto de alguém que já estava até, porque não enterraram no mesmo dia, no segundo dia eles passavam 3 até 4 dias para ser sepultado. O outro já estava alguns dias sem falar, mas quando Jesus deu uma palavra, sabe o que aconteceu? Quando Jesus chegou com o milagre, glória a Deus, a Bíblia diz que o morto fez o quê? Começou a falar.
pode estar morto. Se crer, viverá para sempre. Pode estar morto, mas se ele chegar com a sua palavra, vai tornar a falar, vai ter vida nova, vai acontecer algo novo para a glória de Deus. A Bíblia diz que aquela multidão que estava com aquela mulher, sendo levado pelo pranto, por um choro, por uma dificuldade, agora começa a ser amparada pelo louvor e a gratidão de uma mãe sofredora. Eu imagino que agora quem chorava começa a cantar. Eu agora acredito que quem estava indo dizendo coitada, começa a pensar como isso aconteceu. Aleluia, ter um encontro com o dono da vida é dar uma oportunidade para ele fazer maravilha, é dar ouvido à voz dele levanta, é crer nas possibilidades que ele oferece como Salvador, como Consolador, como Deus único, como Deus poderoso. Ele vem e manifesta a sua glória em nome de Jesus, o nosso amado Salvador. A mãe ficou cheia de louvor e de gratidão. Os entristecidos juntaram as vozes ao louvor da mãe. Qual foi o hino? Será que eles cantavam? Eu não sei se eles cantavam falando hosanas. Eu não sei se eles glorificavam, mas a Bíblia diz que eu tenho certeza que agora junto as duas multidões, tanto de lá como de cá, entusiasmados, e eles começam a cantar o mesmo hino, porque alguém vinha de lá santo, glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor, Ele cura, Ele dá vitória, Ele abre os olhos do cego, glória a Jesus. Mas alguém vinha triste, e de repente as vozes se unem, e eles começam a professar da mesma maneira um louvor e gratidão ao nome do Senhor. Todo o país está dando milagre. Isso deve acontecer com todos. Sabe quem? Quem passou da morte para a vida. Quem já morreu nesse mundo e agora vive para Deus, ele não pode deixar de falar dos sinais, das maravilhas de Deus. Não é assim? Mas o inimigo mais quer que alguém se cessa, é que alguém se cale, é que alguém fica detido por um sentimento de perda, de derrota, de que não tem jeito. Irmão, o que eu mais vejo é assim: a igreja se reúne para servir, para adorar, e o inimigo não quer. Sabe por quê? Quando tem a verdadeira adoração, quando tem uma fé verdadeira, quando tem motivação pelo Espírito de Deus, quando alguém da liberdade entra na presença dele, não vai embora vazio de jeito nenhum. Pode ter chegado canceroso, doente, tuberculoso, caído, derrotado, sem esperança, sem prosperidade, mas na presença dele vai saltar de alegria, porque a palavra dele garante que ele não mudou, mas ainda continua o mesmo para fazer maravilhas. Então eu olho para essa palavra aqui, essa noite, e Deus traz isso aqui para o nosso coração. Nós precisamos acreditar, meus irmãos, que mesmo em meio a muitos caos na nossa vida, Ele nunca vai nos deixar sozinhos, irmãos. Amém? Qual é a tua luta? Qual é a tua dor? Será que é maior do que nessa noite? Talvez não. Talvez já um pouquinho menor. Você está um pouquinho mais favorecido. Então por que não dar glória a Deus? Então por que não crer? Então por que não se levantar quando Ele fala? Então por que não dar ouvido a voz do Espírito Santo que diz assim: eu não mudei, ainda continuo mesmo, operando, posso fazer? É só crer no meu nome. Coisa linda é nós estarmos confiando na presença de Deus. Quando aquela mulher recebeu aquela palavra assim: não chore, ela poderia ter dito: essa sabe o que o Senhor está falando? A ideia é que a gente tem que trabalhar de Deus, né? Ela poderia ter dito assim: Senhor, o Senhor não sabe o que está acontecendo, eu estou indo levar o meu filho, né, para ser futuro, meu único que eu tenho, porque o meu marido já morreu, então o meu estado é muito difícil. Eu tenho certeza que Jesus iria dizer para ela assim: eu já te vejo de muito tempo, sei até do que ele morreu, tem diagnóstico da situação. Tem gente aqui pensando que Deus não está vendo a sua causa, a sua luta, o seu problema. Eu posso afirmar que Ele sabe até quantos cabelos tem na sua cabeça, para você entender que Ele é um Deus que tem todo o poder nas suas mãos. É que a gente não sabe o que faz, olha só o que está diante dos olhos. Por isso que a Bíblia orienta que o justo vai viver do quê? Da fé. Quem vive por fé não está por vista. Quem vive por fé não está por vista. O inimigo apresenta uma situação dizendo assim: está acabado.
E você diz para mim, mas para o meu Deus está só começando. Para mim, aleluia, essa luta é muito grande, mas para o meu Senhor é só o começo de uma história que não vai ser só eu que vou contar, não. Alguém vai ter que falar lá onde eu vi o que Deus fez na minha vida. Se Deus permite, vão muitas coisas. Alguém perguntou para Jesus: Senhor, o senhor viu esse menino cego? Quem pegou para ele nascer assim? Jesus disse: não é nem condição de pecado. Isso aí é para o meu nome ser glorificado. Tem luta que ele levanta na terra para o nome dele ser glorificado. É que a gente não entende o processo, mas ele sabe a forma certa de trabalhar na nossa vida. Agora, se ele chegar antes, ele pode até curar a enfermidade e alguém se esquecer do benefício. Mas quando ele chega no dia da morte, porque a morte encerra-se todas as possibilidades. Mas sabe o que a Bíblia quer dizer para nós? Que ele é especialista nas especialidades. Ele é especialista naquilo que nós não podemos fazer. Ele é especialista em fazer milagre naquilo que nós nem conseguimos imaginar. Foi assim na vida de Sara, foi ou não foi? Estéril, velha, sem costume das mulheres, não tinha como gerar filho. Mas a Bíblia diz que o Senhor aparece a Abraão e diz assim: fica tranquilo, porque no ventre de Sara vai nascer um menino. Sara ficou rindo atrás da porta, dizendo assim: esse homem sabe o que está falando. E Jesus, se Deus aparece assim: por que tu está rindo? Eu estou te vendo também. Aleluia. Tem os duvidosos no meio do povo de Deus. Só que tem uma coisa: a Bíblia diz que se alguém crê, esse vê a glória de Deus. Amém, queridos? Podem bater palmas.